Para falarmos nesta noite sobre dispostos a cooperar com Deus, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Texto fartamente conhecido. Nós faremos a leitura. Só a leitura do texto já nos faz compreender bastante coisa. Restará a nós apenas fazer algumas breves considerações a respeito do que queremos dizer sobre disposição para cooperar com Deus. Ezequiel 37 é a visão que Deus concedeu a Ezequiel do vale dos ossos secos. Vamos ler até o verso 14. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês. Os cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa, a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso profetiza e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Este relato nos é fornecido por Ezequiel. Ezequiel é um profeta da casta sacerdotal e ele nasceu no exílio. Provavelmente Ezequiel nasceu já no finalzinho do ele profetiza aqui, mas ao finalzinho do exílio, quando já o profeta Daniel está bem idoso. Essa profecia provavelmente lá por volta do ano 540 a.C. E Ezequiel é levado por Deus a um vale cheio de ossos sequíssimos. A intenção de Deus ao fornecer esta visão a Ezequiel era para que ele pudesse trazer uma mensagem à nação de Israel. A nação de Israel estava já há quase 70 anos no cativeiro. O Império Babilônico já havia sido desfeito e estava agora sob o domínio império dos persas. E Ezequiel está ali, vivendo entre os exilados, e a conversa entre eles é: acabou, não tem mais o que fazer, nossa esperança acabou, a nossa nação acabou, as promessas de Deus se acabaram. Não há nada a fazer, nós somos como ossos secos. E não somente secos, nós estamos separados uns dos outros. Não há nada a se esperar. Acabou, chega.
Então o Senhor dá a Ezequiel esta visão, para que ele veja que a promessa de Deus, ela é mantida pelo caráter de Deus, e Deus não desiste do seu povo. Às vezes o povo de Deus desiste de Deus, e Deus nunca desiste do seu povo. Mas mais do que prestar atenção no que acontece no desenrolar da história, eu queria nesta noite que nós olhássemos para as personagens. As personagens envolvidas no relato. E 4 são os personagens. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que existe uma grande diferença entre como ele começa e como ele termina. Ele começa com uma situação absolutamente caótica, desesperadora. Um vale cheio de ossos secos, separados uns dos outros. Algo sem valor, algo sem vida, algo desprezível. Mas o relato termina deixando de lado a aplicação dos versos 11 em diante. No verso 10, o relato termina dizendo que diante do profeta estava um exército poderoso. Aquilo que era caótico foi transformado em algo poderoso. Transformado em algo que é absolutamente o inverso daquilo. O caos dá lugar à ordem. Mas entre o caos e a ordem, há uma ação em conjunto. Há uma ação de 4 personagens. E é graças à ação dessas personagens que o caos é transformado em ordem. Quando você lê o primeiro capítulo do Gênesis, já no versículo 2, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. O escritor usa 2 palavras que indicam algo completamente desolado. Ela estava sem forma, ela estava vazia. Mas quando você continua a ler o livro do Gênesis, o primeiro capítulo, você descobre que dos versos 3 ao versos 31, Deus, a palavra e o Espírito, agindo simultaneamente, agindo concordemente, faz com que a terra que estava sem forma e vazia tomasse forma e fosse cheia de vida. Deus deu forma ao que precisava de forma e Deus encheu o que estava vazio. E Ele fez isso com o auxílio da sua palavra e do seu Espírito. Mas agora aqui em Ezequiel a situação é parecida. Só que existem alguns detalhes que devem chamar nossa atenção. Porque entre o caos e a ordem há uma ação cooperativa entre Deus, o homem de Deus, a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Se lá no Gênesis o homem não está, em Ezequiel 37 ele é chamado a participar. Porque desde que Deus criou o homem, Deus o chama para participar do seu projeto de restauração da humanidade. E você, homem, você, mulher, é chamado por Deus hoje para participar do plano eterno de Deus de salvar toda a humanidade. Pessoa por pessoa, família por família, cidade por cidade, nação por nação. Todos nós que temos sido abençoados por Deus, com as bênçãos prometidas a Abraão, somos chamados para sermos abençoados e nos tornarmos, portanto, abençoadores. E Ezequiel, o descendente de Abraão, é chamado por Deus para participar desse projeto
o melhor e maior projeto que você pode tomar parte na sua vida é o projeto de restauração de Deus na vida das outras pessoas. Não há missão maior do que cooperar com Deus em seu plano de salvar toda a humanidade. Não há algo mais digno, não há algo mais sublime do que cooperar com Deus. Mas para isso é necessário que nós estejamos dispostos e disponíveis. Sem disposição e disponibilidade, nós não cooperaremos com Deus. O apóstolo Paulo disse: porque nós somos embaixadores de Deus, como se Deus por nós rogasse, nós rogamos a todos os homens que se reconciliem com Deus. 2 Coríntios 5:20. Porque de Deus somos cooperadores. Talvez você diga assim: mas pastor, eu não tenho chamado missionário. Talvez você não tenha chamado missionário para estar lá na aldeia, como está a irmã Emília e o irmão Antônio. Mas você é chamado também para uma missão, a missão de testemunhar de Cristo onde você está. Para dizer às outras pessoas que estão sem esperança e dizendo: acabou para mim, você possa dizer para elas: olha, pode ter acabado para você, mas não acabou para Deus. Deus pode dar a você um recomeço a qualquer momento em que você se encontra. A primeira personagem que eu quero chamar a atenção de vocês é Deus. Versículo 1 diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Deus odeia o caos. Se tem uma coisa que não combina com Deus, é o caos. Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de criação, não de destruição. Jesus, mostrando o que Deus pensa, nunca participou de nenhum velório. Quando ele foi, ele acabou com o velório. Porque Deus é Deus de vida. E Deus conhece o caos. Deus não somente odeia o caos, Ele conhece o caos. E conhece o caos plenamente. Ele conhece as razões. Ele conhece o que implica o caos de cada pessoa, de cada sociedade. E Deus, conhecendo o caos, Ele tem poder para transformar, para revolucionar aquela situação e transformá-la em algo totalmente diferente. E Ele pode fazer isso sozinho. Ele fez isso lá no Gênesis. Mas Deus tem o maior prazer em compartilhar conosco o privilégio de participarmos da sua obra de salvação. Jesus podia ter dito aos anjos para anunciar o Evangelho, mas Ele chamou 12 homens e os capacitou, dando-lhe sua palavra e seu Espírito, e disse: vão e pregue o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Deus conhece o caos, Deus vê o caos, e Deus toma providências para resolver a situação caótica. E uma das providências que Deus toma é chamar o homem para participar deste projeto. É por isso que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, e em espírito ele é levado ao vale de ossos secos, e Deus o faz andar entre os ossos. Há algumas orações que você tem que pensar bem quando você quer fazer, quando você fizer. Lembro-me de uma vez que eu orei a Deus e disse: Deus, dá-me a oportunidade de falar de Jesus a alguém hoje. Tive a oportunidade de falar para 5 pessoas.
Falei, Deus, você pediu uma, mas Deus é exagerado. Eu fiquei tão feliz, falei, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque eu tive a oportunidade de falar para 5 pessoas de Jesus hoje. E às vezes nós não temos essa oportunidade porque nós não pedimos a Deus. Mas Ezequiel estava disponível. E Deus pega o homem disponível e o leva e o faz ver o que Deus está vendo. Uma oração que vocês, quando você fizer, essa oração vai revolucionar a sua vida. É orar assim, Deus, eu quero ver o que tu estás vendo. Você vai ver cada coisa que você não faz ideia. Porque Deus está vendo além daquilo que as pessoas publicam no Facebook. Há diversos casos de pessoas publicando imagens no Facebook, imagem de felicidade, 10 dias antes de tirar a vida, 5 dias antes de jogar do prédio, 3 dias antes de morrer de overdose. E às vezes a gente curte, oh, que legal, parabéns. Deus está vendo. Tem hora que eu vejo algumas pessoas publicando algumas coisas, eu falo, Deus, tem misericórdia, abençoa. Tu sabes e eu sei que a situação não é essa. Tem muito mais por trás destes sorrisos, desses selfies. Deus vê o caos. Mas não somente vê, Ele quer que nós vejamos o caos. Ele quer que nós andemos entre os ossos. Veja no verso seguinte lá, diz assim, Ele me levou, verso 2, de um lado para o outro, me fez ver, perceber, sentir o cheiro da podridão dos ossos secos. Você já foi numa favela onde o esgoto corre a céu aberto? Você já foi num leprosário? Você já viu de perto a miséria das outras pessoas? Agora eu não me lembro o nome da senhora. Nós estávamos numa reunião de conselhos tutelares. Eu fiz parte de um grupo que trabalhava com conselhos tutelares em Pompeia. E uma senhora do Conselho Tutelar de Curitiba, ela é uma senhora crente, começou a fazer parte do Conselho Tutelar, não de Curitiba, de uma cidade próxima a Curitiba. E ela orou a Deus e disse, Deus, faz-me ouvir o que tu ouves. Aí um dia de madrugada ela acordou e falou para o marido, você ouviu? Ele disse, ouviu o quê? O choro de uma criança. O marido disse, será que são algum vizinho? Será que alguém? Fica quieto. Ela voltou a dormir. De repente ela acordou de novo. Parecia Samuel ouvindo a voz de Deus. Querido, tem uma criança chorando. Ele falou, querida, não tem criança nenhuma chorando. Deus está fazendo você ouvir o que Ele ouve. No dia seguinte, ela saindo do apartamento, ela parou na portaria e falou assim, o senhor ficou aqui a noite toda? O porteiro falou, sim, eu fiquei. O senhor ouviu uma criança chorando a noite toda? Ela falou, não tinha criança chorando. Ela chegou lá no conselho tutelar, uma criança foi trazida a ela, estuprada. Parte do corpo queimada, quase a morte, por um pai bêbado, não sei se eu posso chamar de pai, por um monstro bêbado, que estuprou aquela criança, e o choro que ela ouviu foi daquela criança, porque no outro dia a criança nem chorar conseguia. Ela disse, a partir desse dia, eu fiz, o nome dela é Leonina, ela falou, fiz jus ao meu nome, eu sou uma leoa. Se alguém estuprar uma criança, eu mato. Ela
falou, eu mato não no sentido literal, eu vou atrás. Eu vou perseguir, eu vou atrás até que fique preso, porque eu não suporto que façam isso nas crianças. Ela é leonina. Ela falou, agora eu sou leoa, porque agora eu comecei a ver o que Deus vê. Ver o caos. Às vezes para nós é muito cômodo ficar em nossas casas, sem nos preocupar com o que acontece ao redor. Quantas pessoas estão vivendo o caos ao lado de nós? Colega de trabalho, a gente encontra e está tudo muito bem, sorridente. Dias depois nós ouvimos a notícia, se matou, deu um tiro na cabeça, tomou veneno, coisa parecida. E a gente estava ali às vezes, contando piadinhas, sem entender que do nosso lado estava um vale de ossos secos. Nós podemos permanecer na insensibilidade ou nós podemos cooperar com Deus no seu plano de salvar as pessoas. Ezequiel anda pelo meio dos ossos e vê que são numerosos e se angustia e fica perplexo ao ver o que está acontecendo naquele lugar. E aquilo incomoda. E Deus pergunta para ele, e aí, você acha que esses ossos podem viver? Nem ele acredita nisso. Ele diz, Senhor, tu sabes. Humanamente se falando, não. Clinicamente se falando, absolutamente não. Mas tu sabes. Aí Deus diz para ele, então faz o seguinte, homem de Deus. Fala a minha palavra. Eu li um livro chamado O Homem do Céu. É um livro fantástico, impressionante. Em alguns momentos ele chegava diante de situações e dizia, Deus, o que eu falo? E Deus diz, fala a minha palavra e deixa o resto comigo. Você não precisa ficar fazendo a dança da chuva para que Deus transforme vidas. Você não precisa aprender uma regra de palavras com enunciados, porções mágicas ou coisa parecida. Basta falar a palavra de Deus. Ele diz, profetiza esses ossos e diz para eles assim, ossos secos, ouçam a voz de Deus. Porque até os ossos secos ouvem a voz de Deus. Teve um pregador que disse assim, você sabe por que Jesus disse diante do túmulo do Lázaro, Lázaro sai para fora? Porque se ele não falasse Lázaro, dissesse sai para fora, saia todo mundo. Ele foi bem específico, só o Lázaro dessa vez, outros ficam, aguardam. Porque até os ossos secos ouvem a voz de Deus. E então ele disse, profetiza esses ossos, diz ossos secos, assim diz o Senhor, eu vou juntá-los. Eu vou estender tendões, nervos. Vou fazer como se fosse um costureiro que vai costurando e juntando vocês. Eu vou fazer surgir carne sobre vocês. E pele sobre a carne. E colocarei o meu espírito em vocês e vocês verão. Então ele profetizou. Se juntando osso com osso, e os ossos foram cobertos de tendões e carne, depois pele, e ali estava muitos cadáveres diante dele. Já era uma situação bem melhor do que ossos secos e separados. Essa junção de Deus, homem de Deus e palavra de Deus na boca do homem de Deus faz grandes transformações. Essa sociedade transformadora, Deus que chama o homem de Deus e que coloca a sua palavra na boca do homem de Deus,
provoca grandes transformações. Creia nisto. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós não temos que fazer peripécias, não temos que ter luzes piscando aqui, rodopiando, tuts. Nós só precisamos pregar a palavra. E você precisa ter aquela sensibilidade dada por Deus para perceber onde está o caos. E ir aonde está o caos e dizer ali a palavra de Deus. E falar com confiança. O Senhor Jesus disse assim: vão de casa em casa. E quando entrar numa casa, diga assim: o reino de Deus chegou neste lar. Estávamos evangelizando em algumas casas, numa vila lá na cidade de Autônia. Eu cheguei numa casa e disse assim: declaro que chegou aqui o reino de Deus. Lá no quarto um rapaz gritou: estava endemoniado. Quando o reino vem, o demônio sai. E saiu. Deu trabalho, mas saiu. Saiu em nome de Jesus. Agora vejam que Deus, o homem de Deus, a palavra de Deus na boca do homem de Deus é capaz de fazer grandes transformações, mas não é suficiente. E aqui João Calvino, ele é muito assertivo em dizer que a palavra precisa do Espírito. E o Espírito da palavra. Há muitas igrejas onde de fato se prega a palavra, mas não se dá espaço para o Espírito. E há muita igreja onde se dá bastante espaço para o Espírito, mas sem a palavra. E não acontece nada, só barulho. Mas onde há palavra e Espírito, ali o miraculoso, ali a transformação acontece. Quando você, cheio do Espírito Santo, fala a palavra de Deus, milagres acontecerão. Marcos 16 diz que o Espírito Santo estava com os discípulos confirmando a palavra que eles pregavam, por maravilhas e sinais operados pelo Espírito. Veja que então o Senhor disse: profetiza ao Espírito e diga a ele: Espírito, venha dos quatro ventos, sopra sobre estes mortos para que vivam. E o homem de Deus, agora com a palavra de Deus, convoca o Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito vem e sopra sobre aqueles corpos, e eles se levantam, e é um exército poderoso. O caos de Ezequiel era a nação de Israel. Qual é o nosso caos? O nosso caos é nessa cidade de Valinhos, pessoas que estão se drogando. O nosso caos é aqui na cidade de Valinho, onde tem pessoas se prostituindo. O nosso caos é na cidade de Valinhos, onde muitas pessoas estão pensando hoje em tirar a vida. A Rede Globo colocava aquele programa Sai de Baixo, lembra? Antigamente. Eles usavam aquele programa como uma espécie de meio de evitar que as pessoas suicidassem, porque eles descobriram que naquele horário, depois do Fantástico, muitas pessoas tiravam suas vidas. E por mais estúpido e idiota que tenha sido aquele programa, acabou de alguma maneira refletindo, porque as pessoas iam rindo, paravam de pensar em morrer e iam dormir. Nós não precisamos de sair de baixo para evitar que as pessoas morram. Nós precisamos da palavra de Deus na boca dos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito de Deus.
Então, se você quer fazer a diferença na vida das pessoas, se você quer ser um instrumento de Deus para cooperar com a obra de salvação, seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, com a palavra de Deus na sua boca. Quando você souber de alguém que está numa situação caótica, vá a essa pessoa, não espere ela vir a você. Quantas mortes poderiam ser evitadas por uma palavra? Por um eu te amo, por um eu me preocupo com você, fala comigo, eu quero ouvir sua dor, quero orar com você, quero pedir que Deus entre na sua realidade e transforme. Você certamente deve conhecer pessoas que estejam vivendo hoje uma situação caótica. Eu te digo, Deus está te chamando para participar com Ele de uma obra de salvação. Não olhe para mim, olhe para você. O chamado é seu, tanto quanto meu. Uma das partes do meu chamado é dizer: todos nós somos chamados. E todos nós podemos ser homem de Deus, mulher de Deus, que coopera com Deus na sua obra de salvação. Espero que haja em vocês disposição e disponibilidade para cooperar com uma obra de salvação que Deus quer que nós participemos hoje, na nossa realidade, na cidade de Valinhos, onde você está. Feche seus olhos. Enquanto eu pregava, você pensou em alguém? Ore por esse alguém. Clame ao Senhor agora e diga: Deus, me usa para abençoar esta pessoa. Me usa para ser bênção na vida desta pessoa. Me usa para salvá-lo, para transformar o caos dele em algo maravilhoso, um exército poderoso, uma nova vida, o deserto transformado em jardim, o campo árido em um ribeiro de águas, cujas fontes nunca secam. Ó Deus, nesta noite ouvimos Tua palavra, que nos chamas para cooperar contigo. Eis-nos aqui. Envia-nos, usa-nos, fala a nós e através de nós. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém.